Bom, então é isso aí, pessoal. Pastor Tiago, professor de teologia, você está no nosso canal, o canal Praxis Teológica, a sua opção teológica no YouTube. Eu vou chamar nossa vinheta e já retorno para nós entrarmos no assunto de hoje. O assunto de hoje ele é um vídeo resposta e será breve a um vídeo do professor Fábio Sabino. Novamente eu tenho dedicado parte do meu tempo a responder o Fábio Sabino e existe uma razão para isso, há um motivo para isso. Como ele vive ressaltando, não tem a ver com uma questão pessoal. Da minha parte, não. Tem a ver com um posicionamento segundo aquilo que eu creio, porque a minha fé está sob ataque. A minha fé está sob ataque, isso beira quase que uma intolerância religiosa, porque ele só apresenta controvérsias, ele só apresenta... Agora, tudo para ele que vem da Escritura é farsa, eu me sinto ofendido com isso. Eu tenho meu direito de resposta. Recentemente ele fez um vídeo em que ele afirmou que Justino Marte é um apologista cristão do segundo século, dentro da patrística, em que ele afirmou que Justino Marte seria o escritor do Evangelho de Mateus. Eu vou responder bem objetivamente a essa questão para você ver que nós temos que tomar um certo cuidado com esta tal erudição do Fábio Sabino. Porque ele se apresenta como alguém que vem abrindo os olhos, que vem tirando as escamas, que vem tirando as amarras, os cabrestos e etc, e etc. Como aquele teólogo neutro que sim, investiga a verdade e a traz à tona. Então, eu coloco como um alerta que você tem que tomar cuidado que as coisas não é bem assim. Nós temos respondido ao Fábio Sabino e você vê que muita coisa dele vem decaindo. A coisa vem se desfazendo porque não é bem como ele vem falando. Você pode analisar aqui no meu canal, eu tenho várias respostas a coisas que ele coloca. Demais apologistas também aí no YouTube que vem respondendo, só que ele ignora tudo porque ele se acha o dono da razão. Ele se acha o dono da verdade, ele se intitula acadêmico, para ele é o bambambam. Nós somos falsos, somos pseudos e ele é o bambambam. Então olha, eu vou colocar o vídeo na tela só para você ver que é um vídeo resposta e depois volto para colocar parte do trecho onde ele faz essa afirmação. E você vê que os alunos dele compra essa história e faz a mesma afirmação também. Eu vou colocar para você ver no YouTube qual vídeo eu estou fazendo referência aqui, qual vídeo eu quero responder, só para você entender o contexto. Então esse é o vídeo do Fábio Sabino em que ele, olha o título do vídeo, aqui embaixo. Justino Marte, o autor do Evangelho de Mateus. Então eu estou fazendo uma resposta a esse vídeo do Fábio Sabino. Para você ver que eu não estou criando aqui nenhuma polemização, nenhuma teoria da conspiração. É um vídeo resposta. Agora eu vou colocar para você ouvir da boca do Fábio Sabino o que ele diz a respeito do Evangelho segundo escreveu Mateus e sua autoria. Eu vou soltar o vídeo do Fábio Sabino. Então os profetas encontraram Jesus, nosso Cristo, predito como vindo. Aí nós vamos elencar o livro aqui, ó. Predito como vindo, nascido de uma virgem. Opa, achamos o livro, profeta Isaías. Crescendo até a posição do homem e curando todas as doenças e enfermidades e ressuscitando os mortos. Veja bem, não é Jesus ressuscitando os mortos, ressuscitando os mortos. Agora eu vos pergunto, mas ele está falando Justino, que é entre os judeus, os profetas de Deus com espírito profético. Fala de coisas que iria acontecer e acontecer, Justino está dizendo. Olha, esses profetas que eu estou dizendo aqui, rapaz, eles falaram sobre o Messias, isso, ou seja, aí eu vos pergunto, Justino está dizendo o que aqui? O que Justino está fazendo aqui nesse diálogo agora? Ele está validando o que aqui, Justino? Justino está validando obras consideradas proféticas do Antigo Testamento que davam validade para a pessoa de Jesus. Ele está validando o que aqui, Justino? Justino está validando obras consideradas proféticas do Antigo Testamento que davam validade para a pessoa de Jesus. E se nós procurarmos nos profetas maiores, dos que está canonizado, dos profetas maiores que está canonizado, por via da regra, ele está endossando alguma coisa aí. Ele está endossando agora, lógico. Ele está endossando porque ele é um cristão, Justino. Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Justino. Isso, é isso. Justino. Esse é o escritor do Evangelho de Mateus. Misericórdia. Justino. Esse é o homem que escreveu o Evangelho de Mateus. Justino Mártir, senhores. Por isso que eu estou aqui, a relação que ele faz é Mateus. Opa, peraí. Justino não fala nem sequer de Mateus. Justino não fala de um escrito qual escreveu Mateus. E tudo que você vê aqui, Justino está falando. Aí você começa a pegar aqui, pô, igual ele colocou Deu Nunca aqui, rapaz, olha.
idêntico nosso, então o Evangelho de Mateus deve ser escrito no primeiro século? Não, senhores. Quem escreveu foi Justino, o Evangelho de Mateus. Bom, então vocês escutaram aí da boca do Fábio Sabino. Porque Justino Martin faz muita citação daquilo que nós temos relatado no livro de Mateus, para não admitir que já existia os evangelhos no primeiro século, ele traz essa teoria de que Justino Martin é o escritor, porque ele faz citações idênticas, basicamente, a muitas passagens que está no evangelho segundo escreveu Mateus. Aí ele utiliza alguns argumentos ali, dizendo o seguinte, que Justino está endossando passagens proféticas porque ele é um cristão. Logo, então, ele está enviesado. Ele faz uma defesa apologética porque ele é cristão, então só sobra para ele fazer isso mesmo, uma defesa apologética. Perceba que existe uma seletividade aí que depois eu vou entrar nessa questão. Só que primeiro eu quero trabalhar com vocês um ponto que eu vou apresentar o slide só para vocês entenderem. Porque ele diz claramente que não era Jesus ressuscitando dos mortos, mas era Jesus ressuscitando os mortos. Porque ele vai criar ali uma polêmica dizendo que nós não vamos encontrar isso nos profetas. Uma profecia relacionada com o Cristo, de que Cristo viria e estaria ressuscitando os mortos. Então aí ele diz lá que está sendo colocado que Jesus ressuscitaria os mortos. Eu tenho a patrística, essa obra de Justino Martin, ela está no volume 3 da patrística. Eu já tenho ela. Eu tenho as mesmas fontes que o Fábio Sabino tem. Ele tem a fonte do Lebronics, que o texto está em grego. Pode ser que há no Bibleworks, que deve estar em inglês. E eu já tenho da CPAD, que é traduzido para o português. Se traduziu fidedignamente, não sei, mas a CPAD é uma editora respeitada. Ela não iria criar teorias da conspiração e fazer deturpação. Então, há uma divergência no que eu tenho da CPAD pelo que ele está dizendo. Porque ele disse que não era Jesus, o Cristo, ressuscitando dos mortos, mas era Jesus ressuscitando os mortos. Será que é isso mesmo? Vou colocar o slide para você ver. Aqui está. Patrística, volume 3, página 38. Profecia sobre Jesus. Olha o que está na obra. Parágrafo 7. Nos livros dos profetas já encontramos anunciado que Jesus, nosso Cristo, deveria vir nascido de uma virgem, Isaías 7,14, que ele chegaria à idade adulta, provavelmente acho que é Abacuque, se não me engano. Abacuque não, Sofonias. Ele curaria toda doença, é Isaías 54, se não me engano, ou 53, toda fraqueza, e ressuscitaria dos mortos. Então ele liga a obra que Jesus realiza com esta conjunção e ressuscitaria dos mortos, que seria invejado, desconhecido e crucificado, que morreria, ressuscitaria e subiria aos céus. Veja que você tem ressuscitaria duas vezes, é Jesus. E que ele é e se chama Filho de Deus, e que ele enviaria alguns para proclamar essas coisas a todo o gênero humano, e seriam os homens das nações aqueles que mais creriam nele. Evangelizar também é uma citação de Isaías, mas também é Mateus 28. Então perceba que o que ele colocou lá não é o que eu encontro na obra da patrística. Agora, como ele não esboçou lá o grego para ver se é um erro de tradução, que eu acredito que não, porque o texto vem listando coisas que Jesus vem fazendo. Beleza. Só que quando você pega aquela lista ali, é basicamente a confissão de fé do credo apostólico. Cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu sobre a Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos e foi crucificado, morto e sepultado, e subiu aos céus. Então é uma alusão à ressurreição de Jesus, e não Jesus ressuscitando os mortos, como ele deu a entender ali na sua videoaula. Mas é Jesus ressuscitando dos mortos, e não Jesus ressuscitando os mortos. Então fica esse ponto de indagação. O que foi essa exegese de Fábio Sabino? Qual é a fonte que ele pegou para dizer que é Jesus ressuscitando os mortos? Mostre a fonte, por favor. Porque se não mostrar,
foi uma desonestidade intelectual, porque a fonte que eu tenho aqui disse claramente: e ressuscitaria dos mortos. Quem? Jesus. E não Jesus ressuscitando os mortos. Tendo isso como pauta vencida, então isso foi uma canelada que ele deu. Isso configura uma desonestidade intelectual porque ele não mostrou a fonte. Se é o LibreOnyx, mostre que eu vou conferir, porque eu tenho o LibreOnyx. Se é o BibleWorks na versão 10, mostre aí também que eu também tenho o BibleWorks e eu vou conferir. Porque senão o que ele está ensinando é equívoco de equívoco de equívoco. Ele fez uma deturpação, então faltou a fonte. Para mim poder aqui retratar e dizer, não, está correto, ele tem que mostrar a fonte. Porque a fonte que eu tenho da CPAD, que já foi traduzido, é Jesus ressuscitando dos mortos. Tá bom, pauta vencida, vamos para o próximo ponto. Aí ele vai dizer que, como Justino Martin vem citando, ele está endossando os profetas. Só que ele também vem colocando, ele vem basicamente trazendo para o seu texto coisas que são idênticas ao que está no Evangelho segundo escreveu Mateus. Aí, com base nisso, ele vai dizer, tá vendo? Quem é o escritor de Mateus, então? Justino Martin. Note que ele induziu os seus alunos a seguir o mesmo caminho, que eles confirmam lá no vídeo, e ele faz 3 vezes essa afirmação, que Justino Martin é o escritor do Evangelho de Mateus. Vamos ver na obra do próprio Justino se há, ele fala tanto de embasamento, se há embasamento então para isso, que ele lida com fundamentação. Vou voltar no slide para você ver se é isso que nós temos na Patrística volume 3. Olha só, ainda Patrística volume 3, página 59 agora, que é a Teologia da Eucaristia. No capítulo 63, no parágrafo 3º, está escrito assim: foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam, engole essa, Fábio Sabino, evangelhos, a quem o próprio Justino Martin está atribuindo a isso? Aos apóstolos. Vamos deixar para um segundo momento, porque tem que pensar assim. Tá, se ele está atribuindo isso aos apóstolos, seria Marcos, Lucas e Mateus apóstolos? Isso, existe uma explicação para isso, mas não é o ponto em questão aqui. O ponto é que Justino Martin atribui isso a um terceiro, e não a ele mesmo. Porque veja que ele está colocando. E ele não está colocando o logia, os ditos de Jesus, nas memórias escritas por eles, que se chamam evangelhos. Nos transmitiram que assim foi mandado a eles. Quando Jesus, tomando o pão e dando graça, disse: fazei isto em memória de mim, este é o meu corpo. Igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue, e só participou isso a eles. Então perceba que o próprio Justino atribui isso a um terceiro, a terceiros, lidando com uma fundamentação. Há uma controvérsia em que Justino Martin fala para a conclusão de Fábio Sabino, porque Fábio Sabino fez toda aquela parafernália, aquela firula para dizer que é Justino Martin o escritor do Evangelho de Mateus. Segundo Justino, nas memórias escritas por eles quem? Os apóstolos, e a isso que se chama evangelhos. Então, quem teria escrito os evangelhos, na visão do próprio Justino? Os apóstolos. Então isso já joga por terra essa teoria maluca do Fábio Sabino. Então perceba que essa tal fundamentação de Fábio Sabino, isso na verdade isso não quer dizer muita coisa, porque como é que Fábio Sabino fundamenta? Qual é a metodologia que ele usa? Ele faz um esboço, e aí ele pega o esboço e lê nos seus vídeos. Isso qualquer pessoa consegue fazer, porque sempre você vai encontrar um acadêmico afirmando na direção que você quer seguir. Então fazer citação, queridos, primeiro de tudo, não é a via da regra como fundamento de verdade, porque existem sempre opiniões contrárias àquilo que se está fundamentando. Isso não é, então, excludente, não é totalitário e não esgota a questão, porque se você pegar o mesmo assunto e for fazer uma pesquisa, você vai ver teóricos, eruditos, acadêmicos que colocam uma visão oposta. Então o fato dele pegar um esboço e ler o esboço na sua videoaula não quer dizer que aquilo é a verdade, porque existe um fundamento.
O máximo que você pode dizer é uma probabilidade, porque sempre você vai encontrar acadêmicos colocando uma visão contrária. Então, o fato dele ler um esboço não quer dizer que ele encontrou a verdade e fechou o assunto. Aquilo está fundamentado, aquilo está esgotado e aquilo não tem como você mais fugir daquilo. Não. Eu, por exemplo, tenho o Libronics, a biblioteca Libronics Ultimate, que tem 75 GB. Se eu pegar esse assunto e jogar no Libronics, eu tenho certeza que eu devo encontrar centenas de opiniões que colocam na direção contrária ao que ele está dizendo. Então, cuidado com isso. O fato dele ler um esboço em que ele busca informações, você monta. E é possível você fazer isso com qualquer coisa. Você monta um esboço, você traz para o seu texto ali, então, essa fundamentação, cita o teórico. Não quer dizer que aquilo é a regra, que aquilo é a única verdade absoluta existente. Então tomem cuidado com essa tal fundamentação do Fábio Sabino, que não é bem assim que a coisa funciona. Como você viu aí, ele fez uma afirmação que é contraditória, que na obra que eu tenho traduzida para o português existe um paradoxo, uma controvérsia, uma contradição. Não é bem assim a coisa, porque ele não colocou a fonte. E ele fundamentou então que Justino Martin é o escritor do Evangelho segundo escreveu Mateus. Pelo menos nós cremos. Na boca do próprio Justino, ele atribui as memórias escritas pelos apóstolos de evangelhos. Possivelmente é uma alusão aos evangelhos que já eram recorrentes, que já existiam. Pode existir mais? Até podem. Os apócrifos existiam, eram correntes e tal. Mas pelo menos a gente tem que admitir que é uma alusão aos 4 evangelhos que está no cânon. E ele atribui isso a quem? Aos apóstolos e não a ele mesmo. Então fica aí a resposta. Analise com atenção, veja que eu fundamentei, mostrei aí as fontes. Não é bem como Fábio Sabino colocou. Então aquele vídeo dele está errado. Não é Justino Martin que escreveu o Evangelho segundo escreveu Mateus. Ainda, não é no vídeo que ele coloca lá, não é Jesus ressuscitando os mortos para criar uma contradição com os profetas, mas é Jesus ressuscitando dos mortos. Veja que eu fundamentei, não é falácia, não é teoria da conspiração. Então fica aí essa resposta. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto para responder mais e mais questões levantadas pelo Fábio Sabino. Fiquem todos com Deus, que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo do canal.